que a gente pode se utilizar do tarô. Então, as leituras e os métodos, eles falam sobre o quê? A disposição das cartas para que a gente possa fazer uma leitura, né? Seguindo uma determinação ali, um determinado padrão, né? Que pode ser um padrão já existente, ou pode ser um padrão que você mesma criou para você, ou você mesmo, né? Criou para uma determinada situação ali, para você poder ter uma resposta mais direcionada do assunto que você queira, certo? Então, por exemplo, existem diversas metodologias de leitura do tarô. Tem algumas que são mais conhecidas. Por exemplo, né, a leitura das 3 cartas, que geralmente a gente verifica a energia de passado, presente e futuro. Aí a gente tem a cruz celta, tem a mandala, tem o método do Peladan, que é muito conhecido também, que é um método de 5 cartas, que é muito efetivo, assim ele dá respostas excelentes pra gente. Quais outros que eu me lembre? O Templo de Afrodite. Aí tem várias metodologias, os mais conhecidos são esses, que eu tô me lembrando agora de cabeça. Mas tem muitas formas, né? Tem muitos métodos de leitura. E o método, ele nos ajuda a ter uma resposta mais objetiva para aquela questão. Por quê? Porque ele dá diversos fatores que estão envolvidos naquela situação, né, para a gente poder chegar na resposta, né, ou no resultado buscado pelo consulente, no caso, né. A gente pode criar métodos? Pode também, né, a gente pode criar alguns métodos de acordo com a nossa imaginação, né, de repente eu quero buscar uma resposta, que eu não quero me utilizar de nenhum desses métodos que já são métodos clássicos de leitura, eu posso utilizar, né, desde que eu posso utilizar um método criado por mim, desde que eu convencione, né, qual é o tema e o significado que eu vou dar para cada posicionamento da carta, das cartas que eu colocar. Né? Isso é um tema importante, inclusive, gente, que eu vou trazer em um outro vídeo, né? Porque, assim, quem manda na leitura é o tarólogo, não é o baralho. Então, tudo que a gente faz, toda a interpretação, todo o método de leitura, tudo que a gente vai fazer com o tarô precisa ter uma convenção antes de eu colocar as cartas na mesa. O tarólogo precisa saber exatamente o que ele vai fazer com o baralho antes dele pegar no baralho. Isso é muito importante, tá? Então, não tem aquela coisa de que assim, essa carta aqui é mais bonitinha, então eu vou usar ela como minha resposta. Não, se ela não é a sua resposta, ela não é a sua resposta, né? Precisa ter uma convenção, né, de qual é o tema de cada carta antes de você colocar ele na mesa. Porque senão, ao invés de você ter uma orientação, uma reflexão, um insight, né, como eu disse antes, ou buscar, né, uma solução para algum problema, você vai se confundir mais ainda. Por quê? Porque não tem uma definição clara de como que você vai interpretar cada carta. Então, isso é muito importante.